Perfeito. Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro fechado, esse encontro em que nós iremos tratar de um assunto muito especial, que é a hiperincursão, né? Quantos aqui de vocês, eu sei que tem pessoas aqui, alunos, pessoas que me seguem, que já participaram da hiperincursão. Depois digite aqui no chat quem aqui que está aqui presente já passou pela hiperincursão, só para eu ter uma ideia, enquanto eu vou carregando aqui a nossa apresentação de hoje. Bianca em São Paulo, Tatiana Várias, ótimo. A Vânia está colocando aqui experiência maravilhosa. E é uma experiência, para quem não participou ainda, é algo realmente muito especial. E hoje eu quero falar sobre essa nova fase, né, da hiperincursão. Então, vamos lá. Vamos entrar nesse assunto. E queria começar falando um pouco sobre a minha trajetória e por que o que me levou a desenvolver esse processo que eu defino como hiperincursão, né? Então, na verdade, eu já venho há quase 30 anos, estudando, pesquisando a consciência humana, né? Eu já venho pesquisando a consciência humana. E muito do que me levou a pesquisar a consciência humana foi a minha trajetória que envolveu uma experiência monástica de 4 anos. Então, eu tive a oportunidade de ir para a Índia e lá eu me iniciei numa escola do yoga clássico e convivi com monges do mundo todo, monges do mundo todo, monges das Filipinas, da Índia, da África, da Europa, da Oceania. E engraçado, só um pouquinho, o pessoal tá falando que está baixo. Eu estou no volume máximo aqui, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Ou são só algumas pessoas que estão aqui? Só me dá um ok aqui, está baixo. Engraçado, eu estou aqui no volume máximo, tem como aumentar mais. O som está ótimo, estou ouvindo bem. Então vamos lá. Para quem está baixo, de repente valeria a pena sair da sala e entrar de novo, tá? Porque eu tô aqui no volume máximo do meu computador, já aumentei no volume máximo, então é alguma coisa aí certamente do computador de vocês, tá? Tem pessoas que estão falando que o som está bom, o som está ok. Bom, então vamos continuar. Eu vou deixar de ler o chat aqui por enquanto, pedir a ajuda da equipe que fique ligada aí com o pessoal, tá? De repente colocar um fone de ouvido para quem tem, né? Bom, então, nessa minha trajetória em que eu estive na Índia, eu fui iniciado na prática de meditação e eu comecei a vivenciar processos e estados alterados de consciência, estados alterados de consciência. E a partir dessa experiência interna que eu vivi inúmeras vezes de expansão da consciência e de alteração da percepção, isso me chamou muito a atenção. E desde aquele período eu comecei a me dedicar ao estudo da consciência humana, não é? A entender o processo da consciência humana e o que é necessário para provocar efetivamente mudanças na nossa realidade, provocar a transformação
que tantas pessoas buscam. Todos vocês que estão aqui certamente estão em busca de mudança, estão em busca de transformação. Então, todo esse processo acabou desembocando na elaboração, na sistematização de um processo que eu passei a chamar de hiperincursão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. E falar de hiperincursão, não é, tem muito a ver com mudança, né? Em catalisar a mudança. Então, veja, uma coisa que foi muito importante no estudo, na elaboração do processo da hiperincursão, que daqui a pouco eu vou falar com mais detalhes, foi o contato que eu tive com um estudo de um médico francês chamado de Jean-Martin Charcot. Então, quando eu tive contato com os estudos desse médico francês, que foi um grande neurologista e também psiquiatra, eu me deparei ali com algo surpreendente, porque Jean-Martin Charcot, ele viveu no século XVIII na França, inclusive foi o descobridor do aneurisma cerebral. Então ele deu muitas contribuições para a medicina. Mas o que me chamou a atenção no Charcot foi o que ele desenvolveu quando ele resolveu se internar no hospital em Saint-Pétrier, na França, que era um hospital que havia sido praticamente abandonado com inúmeras mulheres portadoras de histeria. Então, era um lugar assim tenebroso. E lá tinha muitas mulheres abandonadas, largadas literalmente, com transtornos mentais severos, dentre eles o processo de histeria. E Charcot corajosamente resolve se internar lá sozinho para começar a tratar dessas mulheres. Olha que interessante, né? E o ambiente desse hospital era um ambiente tenebroso. Ele estava literalmente abandonado e era assustador, porque ali havia mulheres praticamente loucas, com surto histérico. E Charcot então resolve morar dentro desse hospital, convivendo com essas mulheres, e Charcot então desenvolve um método em que ele aplicava este método através da estimulação de alguns pontos no corpo e através de alguns toques no corpo. E quando ele aplicava este processo, essas mulheres entravam num processo de transe hipnótico, em transe hipnótico. Então ele descobriu que quando essas mulheres entravam neste transe hipnótico que ele aplicava, que era um transe muito específico, todos os transtornos e perturbações psíquicas eram curados. E essas mulheres, então, ao regressar dessas experiências, elas já voltavam diferentes e voltavam bem equilibradas, com o psiquismo equilibrado, com a mente clara, e elas se tornavam depois excelentes sensitivas, excelentes sensitivas. E isso chamou a atenção de Charcot. E ele então começou a mergulhar fundo nos estudos do transe e a função do transe na restauração, no restabelecimento do psiquismo humano, portanto, da cura humana, da cura emocional, da cura da mente e, consequentemente, da cura da própria vida. Então, a hiperincursão, ela nasceu a partir desse estudo do Charcot, né? Eu tenho a minha escola de hipnose é a escola russa e eu tive também a oportunidade de ser treinado por grandes expoentes da hipnose na Itália e também com outros hipnotistas que
vinham da escola russa. Então, a partir daí, eu mergulhei, eu mergulhei nesse estudo, tomando como base a metodologia de Charcot, né, Jean-Martin Charcot, e daí surgiu este processo da hiperincursão, que é um processo mais moderno, mais avançado, com mais recursos, que vem se demonstrando ser um processo profundamente transformador em termos de cura, né? Eu já venho aplicando este processo há quase 10 anos, com inúmeras turmas. Então, com a prática, a gente vai ganhando muita experiência, não é? Muita experiência, e a gente vai refinando o processo para que ele se torne cada vez mais potente. Então, para quem já participou da hiperincursão comigo, sabe que eu fiquei aí um ano sem aplicar o processo, né? Durante o ano, durante os anos todos eu aplicava, e a gente fazia várias turmas ao longo do ano, então eu dei uma pausa, fiquei um ano sem aplicar, e muita coisa foi aprimorada ao longo desse um ano de recesso que eu me permiti me dar para aprofundar as pesquisas, ver onde eu poderia melhorar o processo da hiperincursão e torná-lo mais potente, torná-lo ainda mais potente, né? E uma coisa também que tornou o processo mais potente foi também o meu aprimoramento, o meu aprimoramento enquanto indivíduo, né? Então, eu recentemente passei por por mais uma mudança no meu estado de consciência, e esse novo estado de consciência que eu estou estabelecido, digamos que me tornou mais potente. Então, a hiperincursão, indiretamente, por ser algo conduzido por mim e pela minha equipe, ela está também se potencializando por conta da mente que está coordenando isso, né? Então isso é muito interessante. O pessoal que está perguntando que a minha imagem está pequena. A minha imagem está pequena, pessoal, porque eu estou fazendo aqui uma apresentação em PPT, em PowerPoint. Daqui a pouco, quando eu terminar, eu volto com a imagem grande. Então não se atenham e não se apeguem com a minha imagem pequenininha aqui ao lado. Vamos nos ater ao conteúdo, né? Prestar atenção no que eu vou explicar para vocês aqui. Tudo bem? Uma pergunta que é muito importante, antes de entrarmos aí na hiperincursão, entender o que é a hiperincursão propriamente dita, é o seguinte: entender como mudamos. Como mudamos, né? Só uma perguntinha aqui, pessoal. Vocês estão vendo a minha apresentação na tela? Ok, tá. Maravilha. Para quem não estiver vendo a apresentação na tela, é uma questão aí da sua máquina, tá? Da configuração da sua máquina. Tá todo mundo aqui, pelo que eu vi no chat, vendo a apresentação. Então vamos lá. O que é importante a gente entender? Como mudamos? Porque é de interesse de todos mudar, atingir e conquistar as mudanças almejadas. E como se dá a mudança? Olha que coisa interessante que eu vou explicar aqui. Veja, o processo de mudança, ele se dá a partir de alguns mecanismos. Alguns mecanismos. E essa mudança, ela pode acontecer em a partir de alguns processos. Primeira coisa, nós não mudamos, nós não temos condições de mudar. Nós só podemos criar as condições para que a mudança aconteça, porque a mudança, ela é um fenômeno natural. Isso é importante. Tais condições sempre envolvem momentos específicos. Então, eu detectei alguns processos da própria vida que nos estimulam a mudar. Então, há processos que te levam a provocar a mudança, a se abrir para a mudança. Essa seria a palavra correta.
A mudança é um fenômeno natural. E para que você passe por uma mudança, você precisa estar aberto para que essa mudança aconteça. Então, há algumas formas que levam ou que nos levam a uma abertura à mudança. E essa abertura pode ser provocada de uma maneira forçada ou de uma maneira mais criativa. Então, as pessoas mudam a partir de choque de informação, tá? Choque de informação. Então, de repente, você está lá no médico, você está bem, você está feliz, e ele vem com um diagnóstico e te dá um choque de informação. Olha, você está com uma doença X grave. E o impacto daquele choque de informação, ou até uma notícia outra, do falecimento de um amigo que você gostava muito, ou de um ente querido. Então, o choque súbito de informação pode provocar em você uma abertura que o leva a mudar todo o teu posicionamento diante da vida, não é? Então, se o médico chega para uma pessoa e fala, olha, se você não parar de fumar agora, você vai morrer em 2 meses. E aí o indivíduo consegue imediatamente se abdicar do vício ao cigarro, coisa que ele não conseguia há anos, mesmo tentando muito. Percebe? E pessoas que passam, por exemplo, por experiências de quase morte, que elas entram em coma. E essas pessoas, quando elas voltam dessas experiências de quase morte, elas voltam, nem todas, mas algumas delas, voltam completamente transformadas, mas assim, mudanças radicais na personalidade, no comportamento. E muitas vezes voltam com uma série de dons aflorados. Então, é a mudança provocada por choque informacional. Esse é o primeiro tipo de processo que catalisa a mudança. O segundo tipo de processo é a mudança sendo provocada pela doença. Então, o indivíduo ele tinha um comportamento alterado, era problemático, e ele então desenvolve uma doença, e todo o processo de viver aquela doença até o seu restabelecimento o transforma completamente. Ah, mas todos os casos são assim? Não, porque nós somos muito únicos. Há pessoas que passam por doenças gravíssimas, se curam e continuam as mesmas, às vezes até piora. E outras não. Outras passam por uma doença, se curam e se percebem completamente transformadas para melhor. O terceiro tipo de processo que catalisa a mudança é quando você chega no ponto de cansaço e esgotamento extremo diante de uma situação. Aquele momento crítico que você chega naquele ponto que você não aguenta mais. Você diz assim: eu estou cansado disso, eu não aguento mais. E aí, quando você atinge esse ponto de esgotamento, algo misterioso acontece em você. E a sua vida começa a responder, a reagir diferente. As oportunidades se apresentam, você começa a se sentir diferente e de repente você transforma completamente a sua experiência. Então, esse é o terceiro tipo. O quarto tipo de processo é a mudança catalisada pelo sofrimento, né? A pessoa, ela está vivendo uma situação que a faz sofrer e no ápice daquele sofrimento, algo também misterioso acontece, que ela colapsa certas estruturas mentais que a aprisionava e ela então consegue ver a vida numa outra perspectiva e assim ela se restaura completamente. Veja, nós não precisamos do sofrimento para mudar, se usarmos da inteligência. O sofrimento ele não é necessário, mas em alguns casos ele pode vir a ser necessário para provocar uma cura profunda, uma transformação profunda. E o quinto processo que catalisa a mudança
que tem tudo a ver com a hiperincursão, é a mudança a partir de uma intervenção espiritual. É a mudança provocada a partir da ação de uma instância em você muito mais poderosa, que quando, portanto, encontra as condições, ela atua diretamente, restaurando o teu interior e restaurando a sua vida. Esta instância superior, nós podemos chamar de inteligência superior em nós, não é? A inteligência superior da qual nós somos parte. Nós somos parte. E que pode atuar em momentos em que a condição essencial se apresenta. O que eu constatei é que todos esses processos que catalisam mudança ou que têm potencial para catalisar mudança, eles têm algo em comum. Todos eles têm algo em comum. E qual é este algo em comum? Eles atenuam, olha o que eu vou dizer, eles atenuam ou neutralizam temporariamente os mecanismos de controle e os mecanismos de resistência interna do teu eu ou do teu ego. Aí que é o ponto chave do processo. Na doença, você enfraquece esse controle e essa resistência egocêntrica. No choque por informação, mesma coisa. Isso é tão fato que é um processo. O choque de informação, ele produz uma coisa que a gente chama de oclusão auditiva, não é? Você recebe uma informação chocante que você não espera, que coloca tudo em perspectiva. Na hora que você ouve aquela informação, você fica paralisado. Você faz assim, ó. Aí a pessoa te chama, fulano, 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 você está ouvindo, que é mecânico, mas você não está escutando, que é psicológico. O escutar é psicológico. O ouvir é mecânico. Você está ali porque você está em choque. E esse momento de choque é o momento em que toda a estrutura do teu eu paralisa. Toda a sua faculdade crítica paralisa. Todas as suas resistências caem por terra. Então, esse espaço que você fornece de ausência de controle, de ausência de resistência e de ausência de criticidade, esse espaço ele pode durar de alguns segundos até alguns minutos, ele é mais do que suficiente para que essa inteligência consiga penetrar na sua vida e provocar uma revolução. A questão de tempo aqui é relativo. Um segundo, na velocidade de manifestação do teu eu superior, pode equivaler a meses ou anos de experiência, para vocês terem uma ideia. Então, no choque de informação, na doença, no cansaço extremo, você não aguenta mais, você não tem nem mais força egocêntrica para se contrapor a alguma coisa. E no sofrimento extremo também você cede. Você cede. Essa palavra é mágica. Você cede. E a mudança pela intervenção desta inteligência sobre o teu processo, que seria o quinto processo, é o quinto processo envolvendo o estado de repouso absoluto, ou o estado de completa liberação física e mental. E aqui então entra a hiperincursão. Aqui então entra a hiperincursão, tá? Essa inteligência superior em você, que é a mesma inteligência que está coordenando agora milhares e milhares de funções no teu corpo. Você sabia que 95% das funções do corpo são involuntárias. E se são involuntárias,
você não controla conscientemente. Então, quem está controlando? Uma inteligência superior, que você pode chamar também de inconsciente, se você quiser. Não é? Na última live que eu fiz, eu estava até falando sobre isso, não é? Nós nos preocupamos tanto com a vida e esse excesso de preocupação é exatamente o que inibe a ação desta inteligência. Quando você se preocupa, você está desconfiando desta inteligência maior e você está desconfiando que ela dá conta. E você acha que uma inteligência é capaz de coordenar milhares de funções, de reações químicas no seu corpo ao mesmo tempo, não vai dar conta de curar o teu processo, curar a sua vida, se você permitir. Então, esse quinto processo, essa quinta modalidade de catalisar mudança, ela envolve uma liberação psicofísica controlada, através da qual você cede o lugar, cede o espaço para que essa inteligência faça o que precisa ser feito em você. Então, o que seria a hiperincursão? Vamos entender a definição do conceito hiperincursão. Então, nós temos incursão, uma viagem, uma jornada para dentro. Excursão é uma jornada para algum outro lugar além daquele que você está fisicamente. Ah, vou fazer uma excursão lá para tal lugar. Já a incursão é uma jornada para dentro. Hiperincursão é uma jornada para dentro num nível profundo, tá? Então, hiperincursão, numa definição primeira e direta, nós poderíamos colocar como sendo um processo, uma imersão de um dia comigo, em que ali nós passamos por uma série de sensibilizações, é um dia praticamente, comigo e com a minha equipe, em que nós vivenciamos uma série de sensibilizações progressivas para te preparar para experimentar o transe regenerativo. O que é esse transe? Ou transe espiritual? É o momento em que você altera o seu estado de consciência e, a partir desta alteração de estado, a sua faculdade crítica, o teu lado que julga, que quer controlar, que quer analisar tudo, ele é atenuado, ele entra numa neutralização temporária. E neste momento da experiência, o seu inconsciente, esta inteligência maior, tem a liberdade de fazer aquilo que precisa ser feito para que você se cure. E ela sabe exatamente o que fazer. Essa inteligência, ela sabe exatamente o que fazer. O que precisa ser feito em você para desbloquear você internamente e, consequentemente, desbloquear a sua vida, né? E é por isso que nós temos inúmeros depoimentos de transformações, dos mais diversos tipos e níveis de cura, dos mais diversos níveis e tipos de cura, de cura física, cura emocional, da cura de uma situação que não estava caminhando, que estava paralisada. Então, ela é uma experiência através da qual nós instalamos um campo energético, e através deste campo, os participantes que estão ali expostos a esse campo são impactados e são levados a vivenciar este processo. Então, a hiperincursão, ela é uma experiência, uma imersão de exposição a um campo espiritual muito poderoso para catalisar o seu processo de cura. Não pelo cansaço, não pela doença, não pelo choque de informação, mas a partir de uma desaceleração através da qual você libera o teu mental,
libera o teu físico para uma coisa superior em você agir através de você. Então essa é a definição direta da hiperincursão. Todos nós nascemos com um grande potencial de desenvolvimento e autorrealização. Só que para que isso aconteça de uma forma espontânea, é necessário liberar em você os conflitos, toda informação que se coloca contra você aí dentro, liberar as tuas frustrações, liberar as suas repressões, porque esse conteúdo eles ficam internalizados, provocando impulsos disfuncionais, muitas vezes até doentios no seu comportamento. E isso vai comprometendo, inclusive, o processo de autoestima. Para vocês terem uma ideia, estima-se que a maior parte da nossa atividade mental, ela se processa de modo não consciente. Ou seja, sem a nossa percepção e conhecimento. Então está entrando muita informação por você que você não está percebendo, porque elas estão penetrando abaixo do limiar do teu consciente. Só que essas informações, elas influenciam as suas escolhas e as suas decisões cotidianas. Então, para entender a dinâmica do processo da hiperincursão, que é um processo muito poderoso, eu sou suspeito para falar, mas é um processo muito potente na promoção da cura, da tua libertação. Então, para a gente entender melhor, nós vamos nos valer aqui, brevemente, de um modelo computacional que podemos definir como um fluxo de memória. Eu vou explicar rapidamente para vocês terem uma ideia maior, mais abrangente do fenômeno em si. Então, vamos usar esse modelo do fluxo de memória. Então, nesse modelo, nós equiparamos o cérebro aos sistemas computadorizados, no qual a função consciente seria um processador de informações requeridas do seu inconsciente, e a função do inconsciente seria o hardware, o disco rígido, um grande arquivo de informações, a sua holomemória. Você tem uma memória consciente que ela é parca e ínfima em comparação com a sua holomemória. Ali, no seu inconsciente, nesse disco rígido, você detém todas as memórias de todas as vidas que você já viveu, de todos os processos que você já viveu, em detalhes. Então, o consciente ele seria o coordenador que seleciona e processa dados do inconsciente. Então, nós temos, basicamente, duas instâncias. Você tem o aspecto consciente, que é esse aspecto que você está usando aqui agora, não é? Que está muito ligado à atenção, a foco, à análise, a julgamento. Então, o consciente, ele é lógico, ele é serial, ele tem um funcionamento em série, ele é processual, né? Uma coisa de cada vez, e ele é totalmente baseado no tempo, ele é cronológico. Então, no seu consciente funciona o tempo psicológico. Já o inconsciente, ele é atemporal, ele está fora do tempo. Ele é multimodal, ele consegue ser multitarefa, ele funciona em diversos níveis ao mesmo tempo, e ali você tem a holomemória. Entre o consciente e o inconsciente, você tem uma barreira. E essa barreira é o que nós podemos chamar de faculdade crítica. Faculdade crítica. Quando essa barreira está muito apertada, muito ajustada, dificilmente essa dimensão do inconsciente consegue se manifestar no teu consciente.
todo o conteúdo que está ali no teu inconsciente não atinge a superfície porque esta barreira ela está justa. Mas a partir do momento que essa barreira da faculdade crítica ela se afrouxa e dilata, ocorrendo uma dilação da barreira intermentes, você começa a ter a manifestação do inconsciente na superfície. E isso nos interessa, porque a hiperincursão, através do transe regenerativo, ela provoca a abertura desta barreira intermentes. Ela dilata essa barreira e é aí que o processo acontece. Ou seja, as informações no inconsciente, elas são hierarquizadas. Você tem as informações evidentes, que foram processadas conscientemente. Tudo aquilo que você processa conscientemente é uma informação evidente no teu inconsciente. E geralmente representa informações do dia a dia. Há outras informações que são informações sutis, são informações armazenadas sem o conhecimento consciente. Foi aquilo que eu acabei de falar. Muita informação que entra e que não é processada conscientemente. Aí você tem uma classe de informações que nós chamamos de informações sutis. Presta atenção nisso. Além dessas informações sutis, você está vendo um comercial de TV e ali tem um estímulo que você não processa conscientemente que entra. Isso é um exemplo de informação sutil. Então, além das informações sutis, nós temos os arquétipos, com as suas representações simbólicas. Nós temos os valores ancestrais adquiridos pela herança cultural. E nós temos as matrizes de comportamento. Informações que foram construídas ao longo do tempo por repetição, pela educação, e que, portanto, são muito fortes. Então, elas ficam tentando o tempo todo atravessar essa barreira intermentes. Mas quando você está numa velocidade de processamento menor, essa barreira ela é muito estreita, como é o caso agora. Nesse momento, essa barreira está muito estreita, porque você está muito no consciente, muito na atenção consciente, né? Então ela está muito estreita e funciona como filtro. Mas quando você altera a sua velocidade de processamento para um modo mais alinear, como é o caso do transe, a janela se amplia e começa a exteriorização de uma série de informações que geravam em você forças compulsivas. Porque essas informações no seu inconsciente, elas ficam gerando forças compulsivas no seu comportamento. E as forças compulsivas que te desequilibram, gerando comportamentos compulsivos adversos que te limitam. Então, esses comportamentos compulsivos, comportamento compulsivo de autossabotagem, comportamento compulsivo pelo fracasso, comportamento compulsivo, não é? De procrastinação. Então, todos esses comportamentos compulsivos são mobilizados por matrizes de comportamento, arquétipos e valores ancestrais. Então, na hiperincursão, essa janela se abre e sobe muito mais informações do que quando você está nesse processamento consciente. Então, quando isso acontece, né, quando você, no processo do transe regenerativo pela hiperincursão, você dilata essa barreira, a sua função consciente ela fica mais enfraquecida, fazendo com que o indivíduo fique fisicamente mais letárgico, sem a capacidade de se movimentar. Então ele tenta movimentar o braço e não consegue, apesar de estar percebendo o que está acontecendo, mas ele experimenta o corpo de uma maneira diferente, né? Porque ele está ali sem o processo de coordenação motora 100% ativo, porque o córtex pré-frontal, sede do consciente e a sede do controle motor, ele está atenuado pelo processo. Então, essa explosão de conteúdos que vem do inconsciente para o consciente,
É um grande movimento de cura. Você está liberando forças compulsivas que te levavam a recriar as mesmas situações catastróficas, as mesmas situações de limitação na sua vida. E ao mesmo tempo, quando isso acontece, essa inteligência opera para te colocar no teu ponto de equilíbrio. E aí o nosso trabalho durante esse processo é te conduzir a formar forças compulsivas, construtivas, que vão te levar a comportamentos compulsivos pelo sucesso, comportamentos compulsivos de autoestima, comportamentos compulsivos de confiança. Ser compulsivo pelo melhor é uma coisa maravilhosa. O problema é quando você se torna compulsivo pelo negativo, certo? Uma boa analogia que a gente pode explicar é entender que essa modalidade de transe que nós experimentamos na hiperincursão, ela é uma espécie de transe regenerativo. E aqui cabe uma associação muito interessante. Quando você corta o seu dedo, o que acontece? O seu código genético é ativado e aciona os processos naturais de autorregeneração biológica. Então, daqui a pouco, aquele corte ele vai ser restaurado, as células vão se renovar e você vai ter o processo de regeneração de tecido, e daqui a um tempo você perceberá que não há mais corte. Algo em você atuou para regenerar. Então, da mesma maneira, quando você está vivendo o processo de transe, o seu sistema interior aciona processos naturais de autorregeneração da sua mente. Um trauma é um corte na mente, por exemplo. Então, essas forças atuam para restaurar o seu processo mental, para restaurar a sua vida interior, de modo que você então consiga superar e transformar as questões na sua vida lá fora que estão refletindo esses processos internos que precisam de cura. Então, da mesma forma, quando você experimenta o transe hiperincursivo, o seu código, entre aspas, genético consciencial, ele é ativado para que a sua autorregeneração multidimensional aconteça. Certo? Então, através deste processo, desse estado em que o seu consciente está mais atenuado, você tem uma ação mais elástica, com um escopo de ação mais poderoso desta inteligência superior em você, que entram em cena para te levar ao seu ponto ótimo, ao seu ponto de equilíbrio. E como consequência, você experimenta os mais diversos tipos de cura, seja no nível emocional, no nível psíquico, no nível da sua própria realidade. Então, o que nós estamos propondo aqui e explicando através deste processo da hiperincursão é a catalisação de uma cura multidimensional para o desbloqueio existencial através de um processo que você se entrega. É claro que as pessoas que fazem a aplicação para participar da hiperincursão, elas são preparadas, tem uma série de orientações pré-hiperincursão que o indivíduo precisa seguir, desde da abstenção de certos alimentos, desde o preparatório mental através de um áudio específico, com uma programação específica que você faz por um tempo determinado até o dia da vivência da hiperincursão. Então, há todo um preparatório para que você atinja o ponto psíquico e fisiológico para estar, então, capacitado a passar por este processo. Então, o indivíduo que geralmente ele faz a aplicação para viver esse processo, nós damos toda uma orientação muito específica para que ele tenha o melhor aproveitamento possível
do transe regenerativo ou do transe hiperincursivo, não é? Este é um processo único, não há em nenhum outro lugar, até onde eu sei, né, no mundo, que aplique esse tipo de processo. Então, ele é feito em grupo, apenas presencial, numa situação, num ambiente profundamente controlado, preparado, com toda uma asepsia energética, e ali então passamos um dia mergulhados num processo extraordinário, um processo realmente muito bonito, muito poderoso, baseado em uma entrega completa, né? Baseado numa entrega completa. E nós somos dotados, portanto, de uma inteligência superior. E essa inteligência superior, como eu mencionei, ela é exatamente o inconsciente em ação, né? Aqui a terminologia não tem muita importância. Você pode dar um nome que você quiser. Você pode chamar de inteligência divina, inteligência superior, inteligência do universo, ou campo unificado de inteligência dentro da visão de alguns físicos quânticos. Então, na verdade, nós estamos falando da mesma inteligência que só opera através de você quando numa entrega absoluta. Você precisa se entregar. Você precisa ter o momento que você renuncia o teu controle. E a hiperincursão é este momento em que você se permite viver o processo e se permite ser arrebatado por este campo. É uma coisa tão poderosa que quando o processo começa, as pessoas estão de pé e elas começam literalmente a cair. É claro que tem toda uma equipe para acolher, preparada, treinada para isso, tem um staff muito bem treinado para nos ajudar neste processo todo. E muitos fenômenos, que eu não vou entrar no mérito aqui, acontecem durante essa sessão. Muitos fenômenos incríveis, fenômenos excepcionais, fenômenos extraordinários que se manifestam nas pessoas ou através das pessoas. Fenômenos como fenômenos de êxtase espiritual, fenômeno da locução de línguas estranhas com dialetos específicos em que pessoas diferentes falando dialetos diferentes se comunicam como se estivessem se comunicando em português. E por aí vai, né? Durante a hiperincursão, eu me aprofundo mais nessa parte teórica. Aqui eu só estou fazendo uma apresentação geral para que você entenda que você precisa passar por isso. Você que nunca viveu nada excepcional, você que nunca teve nenhuma experiência direta com o campo espiritual, você precisa se dar o direito de passar por essa experiência. Uma vez que você passe por essa experiência, você nunca mais vai ser o mesmo. Aqui eu sei que já tem alguns hiperincursivos, né? O hiperincursivo é aquela pessoa que já passou por uma hiperincursão. Quando você vivencia uma hiperincursão, a sua qualidade mental se altera. A sua qualidade mental se altera. Sua mente fica muito mais sensível do que antes, né? E você vai então ganhando mais sensibilidade mental e vai ganhando mais poder de impressionar a sua mente para acelerar as suas manifestações, certo? Então, aqui é importante frisar, eu já vou falar dos benefícios e já já nós vamos dar um pequeno intervalo para depois entrarmos no segundo bloco, que vai ser bem interessante também. Mas veja, aqui é só uma analogia, só uma analogia é, rápida, tá? Para vocês entenderem. Aqui nós temos o espectro eletromagnético. Perceba uma coisa, essa pequena faixa aqui, ó, que eu estou mostrando no com o cursor, essa pequena faixa desse amplo espectro eletromagnético, que é composto por várias frequências de raios gama, raios X, infravermelho, ondas de rádio. Essa pequena faixa do espectro eletromagnético é a faixa da luz visível que você percebe. Todo esse universo que você está vendo, ele é o resultado de uma pequena faixa do espectro eletromagnético.
De uma mesma maneira, imagine que a consciência, a sua consciência é um grande espectro. E você está experimentando comumente uma pequenina faixa desse espectro de consciência, mas ele é muito amplo. Na hiperincursão, você sai dessa faixa estreita do espectro da consciência para experimentar outras faixas. Faixas essas excepcionais, capazes de provocar em você efeitos extraordinários. Efeitos extraordinários. Muito bem, vamos falar agora um pouco sobre essa nova fase, né? O que que mudou na hiperincursão? Muita coisa mudou. As meditações e algumas sensibilizações que nós fazemos na hiperincursão, elas estão todas repaginadas, foram todas reexaminadas e reinventadas para uma maior otimização, não é? Nós estamos entrando com algumas outras dinâmicas envolvendo coerência social e dinâmicas envolvendo processos de manobras corporais para acelerar a liberação de informação de desordem emocional em você. E o mais importante, a potência do processo aumentou, a potência do processo aumentou porque ele está sendo aprimorado a cada tempo, né? Nós vamos estudando e vamos aprimorando o processo. Eu expandi muito a minha compreensão do processo. Então, como eu disse no início, o processo como um todo ele está muito mais poderoso, muito mais potente, né? Muito mais cirúrgico, eu diria. Para as pessoas me perguntam muito sobre os benefícios da hiperincursão. Quais são os benefícios de participar de um processo como esse, tão especial? Olha, nós temos muitos benefícios que estão baseados em cura espontânea, né? Na cura espontânea. Então, aqui eu elenquei alguns. Dentre eles, nós temos a promoção de cura espontânea do teu emocional, muitas vezes até cura física. Nós temos relatos de curas, de reversão de quadros de doenças físicas que foram revertidos numa sessão de hiperincursão com laudo médico, de antes e depois, tá? Dentro dos benefícios, você tem a ativação dos processos de autorregulação psíquica e somáticos, a ampliação de maior clareza mental, a reconexão com a sua alma. Tem um monte de gente aqui com a síndrome de ausência de alma, pessoas que estão desalmadas, que estão vivendo a vida vagando, sem perceber o sentido, completamente perdida, sem saber para onde ir. Se você está demonstrando um desses sintomas que eu coloquei agora, é bem provável que você esteja na síndrome de ausência de alma, tá? E está vivendo o estado de não alma, né? Que faz com que você perca o sentido, perca a energia, fique completamente prostrado, sem ânimo, sem motivação. Um dos benefícios mais extraordinários que acontece de uma maneira espontânea é a liberação dos traumas também. A liberação espontânea de traumas. O desbloqueio pessoal e, consequentemente, da sua vida, da sua realidade. A abertura do campo de prosperidade, do campo de afetividade, do campo de saúde física, né, através de manobras que nós realizamos voltadas especificamente para essas áreas. E, sobretudo, o resgate da autoestima, que é algo essencial para uma vida bem-sucedida. Veja, aqui eu elenquei alguns, mas tem muitos outros benefícios, não é? E o mais interessante do processo é que você não precisa entender. Neste processo, você tem que abrir mão da necessidade de entender, porque você não está ali para entender, você está ali para liberar. Isso tudo vai sendo orientado para as pessoas que vão passar pelo processo, né? Depois a gente explica num grupo fechado, só com as pessoas que irão participar. São questões mais específicas que interessam a quem vai realizar o processo. Então, veja.
Tem um pessoal que já dando até depoimento. A Vânia tá colocando que foi para mim um renascimento. E então, pessoal, é o seguinte: chegamos aqui num ponto, que era o ponto que eu queria chegar. Eu vou dar um intervalinho agora de 5 minutinhos para vocês levantarem. Foi muita informação num intervalo curto de tempo. Então, levantem, tomem uma água, vão no banheiro se for o caso, e daqui a 5 minutinhos, né, 9h11, de volta, que eu vou chamar algumas pessoas que participaram da hiperincursão e elas vão dar um depoimento para vocês ouvirem diretamente dessas pessoas que passaram pelo processo. Tá ok? Então, intervalinho de 5 minutinhos, voltamos já já. Até já. Oito.
Muito bem, pessoal. Então estamos aqui de volta. Deixa eu só fechar aqui temporariamente a nosso compartilhamento. Muito bem. Pessoal, então vamos lá, vamos dar continuidade. E agora nós vamos nós vamos convidar alguns hiperincursivos, pessoas que já passaram pela hiperincursão, que vão dar o seu depoimento, vai relatar como foi a experiência, né? O primeiro depoimento vai ser de uma de uma senhora muito querida que ela teve tantos resultados que hoje ela faz parte do staff da hiperincursão. Isso é muito comum. Muitos hiperincursivos que vão vivenciando o processo, vão tendo curas maravilhosas, se sentem compelidos a servir e então acabam sendo agregados no staff. Então, esse primeiro vídeo, que vai ser uma gravação, mas nós vamos ter três depoimentos ao vivo aqui, de hiperincursivos que já estão aqui, que eu já vi, inclusive a Zairo, o Márcio Ken, né? Que daqui a pouco vão dar os seus depoimentos. Então, esse primeiro vídeo, a Giana também, vai ser da Silene, que ela não pôde estar aqui, mas ela compartilhou um vídeo breve para vocês, então, ouvirem um pouco da experiência dela, tá bom? Então, vamos lá. Pedir a Juliana para colocar o vídeo. Oi, gente, ótima noite. Meu nome é Silene Moreno. Infelizmente, eu não pude estar ao vivo com vocês, mas eu não podia deixar de dar o meu depoimento com o trabalho que eu já fiz com o Horácio e principalmente as hiperincursões, né? Para mim foi um divisor de águas. A cada hiper que eu fazia, parece que além da questão consciencial, iam descortinando coisas assim muito importantes na minha percepção. Inclusive a minha percepção e sensibilidade espiritual também. Eu tinha um padrão muito forte de escassez na minha vida. Ali da questão do profissional, que eu tinha, assim, algumas inseguranças, talvez ainda não tinha, assim, muitas firmeza do que eu queria fazer. E hoje, realmente, isso para mim passou. Não existe mais, eu realmente, não é mágico, é um processo, né? E a hiperincursão DNA 1 e a DNA 2 me ajudaram muito nessa percepção e nesse descortinar da consciência, né? Então, se você puder fazer essa hiper, faça, que eu tenho certeza que você também terá muitos resultados positivos, tá bom? Então, obrigada a todos e nos vemos aí nas hipers, porque eu também agora, de vez em quando, eu trabalho com o Horácio, quando tem as hipers, ele me chama, eu tenho todo o prazer do mundo em poder contribuir e ajudá-lo nesse processo das hiperincursões. Tá bom? Um grande abraço a todos. Pois é, então, como eu falei, a Silene, ela agora, né, ela faz parte do staff, porque como ela passou por várias hiperincursões, ela Uhum. tem o know-how e acaba nos ajudando ali no processo, né? E a Silene tem uma questão muito curiosa, que foi o impacto da hiperincursão na vida financeira dela. Foi uma coisa extraordinária o que aconteceu, porque ela vinha com muitos altos e baixos, né? E de repente a carreira dela explodiu, né? E consequentemente financeiramente ela se estabeleceu num patamar assim que hoje está super bem. E vejam que interessante, sem precisar entender. Houve um desbloqueio num nível interno através da intervenção de uma inteligência em nós que sabe o que precisa ser feito, tá? Então agora eu vou convidar o Márcio Ken para dar o seu depoimento também. Márcio, pode. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom, Márcio? Tudo jóia, Horácio? Você me vê, né? Me escuta também, né? Sim, sim, estamos te vendo. Ah, então tá bom. Boa noite a todos, boa noite, Horácio. Obrigado pela oportunidade de poder relatar aqui minha experiência com a hipercursão. E muito satisfeito de saber que vão voltar as hipercursões, né? De saber que nós vamos ter mais pessoas participando aí. E relatando assim minha experiência pessoal, o impacto foi diretamente na cura, né?
da minha miopia em como eu enxergava a vida, Horácio. É bem importante dizer isso porque a gente tem muitas vezes a gente fica degradando com a vida, né? E aí, por incursão, depois de ter acompanhado vários conteúdos que você ministra, e essa experiência, de uma maneira muito mais dinâmica, me fez compreender uma coisa de uma maneira que você sempre fala, sem precisar ter pretensão de nada. Uhum. E muito facilitada por sua parte, por toda a equipe aí. Hoje eu também sou honrado em participar como voluntário aí de suas hipercursões, né? E eu já vi curas espontâneas que miraculosas, sinceramente. Então, para todos que estão aí, eu recomendo fortemente que qualquer que seja o desafio que estejam passando, amoroso, financeiro, que são os dois pilares que foram afetados diretamente na minha vida, né? É assim como a Silene também estava tendo vários desafios aí profissionais, amorosos, nem se fala. O Horácio me facilitou em algumas ocasiões, né, Horácio? Então, e descobrir também o auto-perdão nesses processos é muito importante. Então, a entrega absolutamente fez todo sentido para mim. E eu recomendo que todo mundo faça e que experiência como essa eu não imaginaria que eu teria na minha vida. Então, fica um relato assim de quem puder fazer e aproveitar a oportunidade, vai ser uma grande alegria estar com vocês lá também. Maravilha, Márcio. Obrigado, viu? Obrigado, Horácio. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E como o Márcio falou, é uma coisa assim, tão impressionante as curas que a gente presencia nesse processo. Eu não gosto de ficar falando para não ficar, né, com um ar de sensacionalista, mas assim, só quem vive e quem constata em primeira pessoa, para quem está lá participando, sabe das coisas que acontecem ali, né? São coisas realmente extraordinárias, extraordinárias mesmo. Então, eu vou chamar agora a Zaira para dar o seu depoimento. Zaira, por favor, seja bem-vinda. Sim, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ok. Então, meu nome é Zaira, eu sou mineira, acompanho o trabalho do professor já há alguns anos, tenho participado presencialmente também de algumas atividades, né, de alguns cursos, e para mim, assim, é uma alegria, assim, e de poder estar trazendo isso para a minha vida e colher os benefícios, né? E, então, quando a Juliana me chamou assim para poder trazer um pouco desse compartilhamento, né, eu me sinto muito honrada de poder fazer isso, porque é um pouco do que eu consigo externar, né, do benefício que eu colho com tudo que eu venho aprendendo com o professor. E Uhum. especificamente assim das experiências de ter feito a Impercussão 1 e 2, né, eu já tenho algum tempo que eu já fiz as outras, né, e aí eu fiquei pensando assim, lembrando assim todo o processo preparatório, como que aquilo foi importante assim, é, é, que tem, né, todos os detalhes, né, para a gente preparar de alimentação, do banho. Então é como se eu tivesse assim passando por um processo de limpeza e eliminação de ruídos. Sim, E quando a gente chegou assim para fazer, o primeiro que eu fiz foi em São Paulo, DNA1, e depois o segundo eu fiz uma turma que teve em Vinhedos, né? sim, Eu me lembro assim que é como se eu tivesse descortinado um nível de consciência. É como se tivesse tirado uma venda dos olhos assim de coisas que eu falei, eu não tinha percebido, né? uhum, Foi aumentado assim o meu nível de intuição, de sensibilidade, assim, ficou mais apurado. E uhum, uma coisa assim que eu hoje escutando o senhor falando, o senhor usou um termo, né, de comportamentos compulsivos, né? Então, eu reconheço assim que eu vivia dentro de padrões muito fortes de comportamentos compulsivos e autodestrutivos, né? E numa uma coisa assim do ego muito forte, tentando ter controle sobre tudo, né? uhum. E eu confesso que não é algo que eu falo assim, eu eliminei por completo, mas eu entendo assim que é um processo e que eu consigo identificar isso com muito mais rapidez, né? Então, a Sim, hora que eu vejo assim que eu estou entrando com pensamentos
e sentimentos. Aí eu falei, opa, peraí, o que está acontecendo? E aí eu já dou um passinho atrás e começo a ficar muito mais atenta. Então, a sensação é como se eu tivesse desenvolvido novas habilidades de autoconhecimento, de Uhum. autopercepção. E isso é muito curativo em vários aspectos, em vários momentos me ajuda, o tempo todo, na verdade, né? Uhum. Porque a rapidez com que eu percebo os meus próprios padrões acontecendo, ela acelerou e isso me coloca em estados de cura com mais rapidez. E não é que eu, pelo menos para mim, não é uma coisa assim, fala assim, eu estou completamente curada. Não, não é isso. Eu estou num processo onde eu sinto que eu aprendo o tempo todo e com esses recursos que a gente aprende, passa por essas vivências, eu acelero processos, eu já não fico tanto tempo em sofrimento, eu já consigo rapidamente identificar e olhar de fora e falar, opa, peraí, o que é um fato, aconteceu, é um fato, e aí eu não fico naquele processo de ficar me batendo, me criticando, me julgando, e ficava entre um joguete, entre uma hora eu sou uma vítima, outra hora eu sou um agressor de mim mesmo, né? Então, eu sinto Ampliação que da todo lucidez. esse trabalho e que são os comportamentos compulsivos, né? Sim. Então, o trabalho de passar pela a hiperincursão, ela como se desacortinasse um nível de ruído dentro da minha consciência, né? Foi uma experiência Maravilha. bem, bem forte mesmo. Sou muito grata por ter participado. Maravilha. Obrigado, Yuzaira, pelo depoimento. Inspira muita gente. E é uma coisa que a Zara falou, um dos benefícios que eu não citei é a ampliação da lucidez. Porque o problema dos comportamentos compulsivos, um comportamento compulsivo é um comportamento que ele já é governado pelo teu inconsciente. Ele é mais rápido do que o teu consciente. Então você não consegue parar um comportamento compulsivo simplesmente porque você quer parar, porque é compulsivo, já está na esfera do inconsciente. Então você precisa de um mecanismo para liberar isso, né? E eu noto que as pessoas precisam viver, né? Muitos de vocês que já têm muita informação, agora você precisa se permitir viver algo e interagir com esse campo espiritual, né? Essa experiência de viver, sentir na pele o processo, ela é muito importante, né? O professor, Oi. me dá licença de acrescentar mais um detalhe que eu me lembrei aqui, que eu observei, é que eu tinha um Sim. nível de tensão mandibular muito forte. E Ah, aí, gerando bruxismo, que me causou assim, quebra de dente, de raiz, que eu cheguei a precisar fazer um implante por causa do nível da tensão, eu perdi um dente, né? uhum, E foi uma das coisas que eu sinto que eu melhorei muito, foi isso, assim. Eu fiquei quase 20 anos usando placa para dormir, para proteção dos dentes, por causa do nível de tensão, né, causada pelo uhum. bruxismo. E isso é uma coisa que eu sinto que eu, por ter dado conta de sair desses excessos, né, de comportamentos compulsivos, eu já não tenho mais essa necessidade. Uma coisa que eu sinto que eu dei conta de aliviar foi a questão do bruxismo. Certo, ótimo, muito bom. Maravilha. Obrigado, Zaira. Eu vou chamar então o nosso último depoimento, que vai ser a Giana. Giana, por favor, pode falar, fica à vontade. Só habilita o microfone. Entendeu? Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Estar aqui dando o depoimento da minha vivência na hiperincursão já é um resultado e tanto do, do DNA, das experiências que eu passei na hiperincursão. As mudanças vieram ocorrendo, não foram de imediato, no meu caso, elas foram por etapas. Minha primeira experiência no DNA 1, todo o processo eu me senti muito aprisionada,
sem ação. Eu senti que eu não desfrutei da experiência com toda a totalidade, a potencialidade que é o DNA 1. E em seguida, menos de um mês, eu fui para o DNA 2, em Vinhedo, trabalhando as sombras. Lá eu tive a percepção e a resposta do que me aconteceu na DNA 1. Uhum. Então eu me dei mais uma chance e fui para a DNA 1 novamente. Foi incrível, libertador, descortinou-me. Foi uma experiência linda que eu queria viver plenamente naquele momento. Foi muito diferente de tudo que eu já experienciei. E mais uma vez eu me dei mais uma oportunidade, fui para o DNA 1 pela terceira vez. Minha mãe e meu irmão foram comigo porque eles perceberam a mudança em mim, o quanto eu mudei, foi muito nítido. E fazendo uma análise hoje com a sua fala, professor, o senhor foi descrevendo todo o meu processo. É, é bem isso. Eu me libertei de amarras que me aprisionavam por toda uma vida. Desde criança eu tenho essas características, eu tinha as características que elas foram se dissolvendo, foram incrivelmente, eu fui incrivelmente me libertando dessas características que me aprisionavam. Ótimo. Maravilha. Pessoal, o processo DNA 1, ele é pessoal e único. De todas as minhas três experiências, uma foi bem diferente da outra, mas todas valeram muito a pena. DNA 2 também foi incrível. E se oportunizem. A minha mensagem para vocês é: permitam-se, vale muito a pena. Obrigado, Jana. Obrigado aí pelo depoimento, viu? E uma coisa que me ocorreu da Giana falando e da Zara também é que a hiperincursão ela é um processo de aceleração, ela é um acelerador do seu processo de vida. Ela vai dinamizar, vai te dar mais potência, vai te dar mais lucidez, vai organizar os teus processos internos, porque as forças que atuam na hiperincursão são forças de auto-organização. Essa é uma das características principais dessa inteligência interior, né? O poder de auto-organização, de organizar processos, né? E, como eu falei, uma inteligência que consegue reger milhares de reações químicas ao mesmo tempo, lhe dando o capricho de não ter que se preocupar com o que está acontecendo dentro do seu corpo, porque ela faz o que precisa ser feito, essa mesma inteligência possui a mesma qualidade e raio de ação para regular o corpo da tua realidade. É na mesma proporção, tá? É na mesma proporção. Então, como eu tinha comentado, deixa eu só voltar aqui com a apresentação para a gente seguir. Nós ficamos aí, né, um ano sem aplicar o processo e, e nesse período nós ficamos estudando, reavaliando, vendo o que funciona melhor, o que que dá para aprimorar. Como eu falei, a prática te dá um know-how, te dá muito traquejo, você começa a entender os mecanismos, né? E como foi dito, cada pessoa é um universo muito único. A Giana falou muito bem. Cada pessoa é um processo muito único, cada pessoa vive uma experiência muito única, né? Até o momento que o seu corpo cai no chão, a maneira como ele cai, a posição que o seu corpo assume, ali já está sendo dito muita coisa sobre o teu processo. E nós temos esse olhar clínico de olhar para toda a sintomatologia que aquela pessoa está externalizando no processo e entender o que está acontecendo ali, o que está sendo liberado, em que nível está sendo mexido na pessoa, né? Então, veja bem, eu fiquei um ano sem aplicar,
E eu me senti compelido, com um chamado, na verdade, depois desse tempo todo sem aplicar o processo. Então, eu me senti compelido a aplicar o processo mais uma vez. É bem provável que seja a única hiperincursão desse ano. Então, eu resolvi abrir uma nova hiperincursão esse ano. E essa nova hiperincursão, ela vai acontecer dia 26/10, 26 de outubro, né? Geralmente a gente faz de sábado, né? E ela começa às 10 da manhã e vai até às 18 horas. É o dia todo, né? E tem, como a Zaira falou, todo um preparatório que cada participante precisa fazer durante uma semana para poder ter o maior aproveitamento possível do processo. Então, como eu disse, é bem provável que essa seja a única hiperincursão desse ano de 2024. E ela está muito mais potente, muito mais precisa, muito mais dinâmica do que as anteriores. Nós temos uma parceria com um flat em São Paulo, numa área super agradável em Moema, que fica praticamente do lado do aeroporto de Congonhas. Então, dá para ficar no próprio flat, que vai ser no salão do próprio flat, que vai ser realizado a hiper, né? A Anne está perguntando aqui o que significa DNA 1 e 2. Isso aí eu explico só no contexto fechado da hiper, tá? Só para quem participa. O que é o DNA 1, né? O que significa esse termo DNA 1, tá? Então vai ser agora, vai ser dia 26/10. Então tem muito tempo para quem mora em outros estados, para se você se preparar, para você ver a questão de passagem aérea. Depois fala com a equipe a questão de hospedagem lá no próprio flat, né? A gente deu esse intervalo maior para vocês terem tempo hábil de comprar passagem, encontrar no bom preço, né? Então, é, aí dá para vocês estarem se organizando. Para quem já fez, para quem já mora em São Paulo e quer fazer de novo, será muito bem-vindo. E eu, né, até reforço aqui, faça, mesmo você que já fez, faça essa nova, essa nova fase da IP, porque você vai sentir um outro universo aí de experiências, com certeza, tá? Então, veja, vai ser dia 26/10, sábado, 26 de outubro, né? E presencial não tem como fazer esse evento online, gente, porque acontece muitas coisas e nós temos que ter uma equipe ali a postos, treinada, para dar todo o apoio necessário, porque tem muitas manifestações, né? Muitas manifestações, muitas reações das pessoas que participam, então não tem como fazer isso online, não tem como fazer isso em formato híbrido. A pessoa precisa estar lá para receber o processo, porque é um processo muito espiritual, muito espiritual. Tem todo uma dinâmica que nós temos que estar ali bem unidos para dar a sustentação necessária. Então, veja só, o primeiro lote já está liberado, tá? Nós vamos liberar apenas 40 vagas. Apenas 40 vagas. Como é um processo que estava há muito tempo sem ser aplicado, a gente está dando preferência para quem está aqui, a gente não abriu isso nas redes sociais, porque se a gente abre, em 2 dias a gente esgota. A gente esgota muito rápido, porque as pessoas que já participaram querem fazer de novo. Então, nós estamos liberando aqui em primeira mão o primeiro lote para vocês, são só 40 vagas. Mesmo porque o local lá, para comportar de uma maneira confortável, a gente não pode extrapolar muito um número além desse, até por conta do tamanho do espaço físico. Então, é o primeiro lote que está sendo liberado hoje, preferencialmente para vocês, não está sendo divulgado isso em aberto, a gente vai dar preferência para quem está aqui, né? Para quem quer passar pelo processo. Então, veja, a condição especial é de 1.997 por 1.497, o valor de todo o processo. Então, esse valor inclui toda a imersão, mais o coffee break que tem, né? O almoço também,
né? Já está tudo embutido nesse valor. Só que eu vou fazer uma coisa especial só para o grupo. Como é o valor do primeiro lote, né? No segundo lote, esse valor vai aumentar. Para os primeiros 20 inscritos, os primeiros 20, as 20 primeiras pessoas que se inscreverem agora, vai ganhar R$ 200 de desconto, tá? Apenas para os 20 primeiros. Apenas os 20 primeiros, tá? Então, para você que quer participar, está sentindo o chamado, né? Então, dá para parcelar esse valor em 12 vezes no cartão, né? Somente para os 20 primeiros você pode depois clicar aqui, apontar a sua câmera do seu celular aqui no QR Code, que já vai abrir direto para a página de inscrição e para os primeiros 20 inscritos vai ter esse desconto maravilhoso de R$ 200, tá? A Graça está perguntando aqui se tem como ficar hospedada no local. Sim. Depois é só conversar com a equipe que eles vão te orientar nesse sentido. Como você fecha o pacote para você já ficar hospedado. Eu sugiro para quem vai vir de outros estados que fique já no flat, no lugar do evento, para você não ter que sair, pegar Uber, sair, pegar carro, se deslocar. Já fique hospedado no local do evento, vai ser muito mais confortável. Já acorda, já toma um café por lá, para ser o mais confortável possível, tá? Então, aqui no chat também nós estamos já disponibilizando o link, né? Você pode clicar no link ou você já pode clicar aqui no QR Code e já garantir as suas vagas. Então, esse desconto de R$ 200 só vai ser para os 20 primeiros. Eu estou insistindo nisso porque amanhã um monte de gente liga, manda mensagem, porque eu queria o desconto. Aí as 20 vagas já foram preenchidas, tá? Então, enquanto eu vou deixar o QR Code aqui, e eu fiquei também de responder 3 perguntas, né? Eu vou abrir aqui para responder somente 3. Como tem muita gente, não tem como responder todo mundo. Eu vou abrir agora para responder apenas 3 perguntas. 3 perguntas. Então, as 3 primeiras pessoas que levantarem a mãozinha digital aqui, eu vou responder. E assim, a pergunta seja objetivo, que seja uma pergunta sobre o processo, tá? Sobre o processo. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, eu vou estar respondendo, e depois eu vou deixar aqui para qualquer outra dúvida sobre a questão do pagamento, como fazer inscrição e detalhes mais práticos. Depois vocês podem falar aqui com a Juliana, eu vou deixar vocês com ela para elas tirar as dúvidas em relação à inscrição, tá bom? Deixa eu só tirar aqui um pouquinho a tela para ver vocês melhor. Depois a gente volta com o QR Code, tá? Tudo bem. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Acho que deu para entender, né, gente? Numa visão geral, deu para entender sobre o que é o processo. O que eu posso dizer para vocês, eu sou suspeito para falar, porque eu aplico, eu fui o idealizador desse processo, eu aplico isso há mais de 7 anos, então tenho muita experiência, tenho muito domínio de como conduzir isso, né? Eu só posso dizer que é uma vivência que você precisa fazer, porque isso vai mudar radicalmente a sua perspectiva em vários sentidos. Então, eu vou deixar aqui, eu vou agradecer pela presença de todos. Eu vou deixar agora com a Juliana, porque ela vai ficar aqui para tirar dúvidas sobre a questão de como se inscrever, essa questão de hospedagem, se é possível ficar, né, no hotel. Então, ela vai te dar todas as orientações necessárias. Então, pessoal, agradeço a presença de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero vê-los no dia 26 de outubro, lá no nosso evento da Hiperincursão. Vai ser um evento muito poderoso de transformação, de muita cura. Vocês podem ter certeza disso. Tá bom? Pessoal, obrigado. Agora eu passo aqui a palavra para a Juliana e nos vemos em breve. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês?
Boa noite, Ju. Graça, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Pois é, eu acessei aqui o QR Code. Aham. Não é Pix, né? Como é que eu faço para pagar com Pix? Tem a opção de Pix, sim, quer ver? É, dá uma clicada, deixa eu fazer aqui em tempo real aqui. Aqui, deixa eu ver se eu vou projetar aqui na tela para mostrar. Peraí, vamos lá. Ó, deixa eu projetar aqui. Peraí que eu não estou muito acostumada a fazer isso. Vamos ver se vai. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, tá aparecendo. Uhum. Deixa eu ir aqui. Ó, cliquei no link, ele aparece, ele aparece isso, certo? Aí você tá vendo aqui, ó, opção cartão de crédito, boleto bancário ou Pix. Você clica É na o terceira Pix. opção. Ah, tá. Mesmo aqui por intermédio do QR Code. Vamos lá pegar o QR Code. Deixa eu pegar o QR Code aqui. Porque não tem. Deixa eu fazer um teste do QR Code. Eu vou fazer um teste aqui, peraí. Você não tem como colocar o link lá no grupo, não? Coloquei. Tá lá no grupo. Ah, colocou? Tá. Ô, Só ir lá Ju, no grupo. Josi Oi. aqui, tudo bem? Eu já fiz a minha inscrição, mas eu parcelei em 2 vezes. Eu não sei se teve juros. Olha quanto deu. 1.546,90. Que link que você pegou? Eu fui direto no na bio a hora que ele estava Ah, falando. tá. Você foi na bio do Instagram. Tá, era para você pegar o link daqui. Me manda uma mensagem individual que a gente cancela essa compra e faz uma com para você ganhar os R$ 200 de desconto. Ah, eu acho que eu fui, pelo que eu vi que eu entrei no grupo, acho que eu fui a terceira. Tá bom. Ô, Me manda uma Não, Ju, mas mensagem individual que eu já respondo você. tá. Ô, Ju, mas pode deixar isso para uma outra ocasião, porque aí pode ser que vai dar trabalho para o cartão. Tá bom, a gente Aí conversa. no outro curso eu lembro, a hora que eu for fazer alguma Tá coisa. bom. Fica de crédito, tá bom. Ju, Bem-vinda. eu tentei com os dois bancos e os dois deram que ultrapassou o horário. Deixa eu ver quem é aqui. Quem É, é? Giana. Desculpa, Oi, amor. Gi. Oi, Gi. Eu não tô te vendo É, aqui. É, Ultrapassou o ultrapassou o horário. horário nos dois Manda, bancos, o- nos dois bancos. manda o print para mim que a gente resolve isso, mas tá garantido, tá? Você tá dentro dos 20 Tá bom, primeiros. tá bom. Obrigada, boa noite, amor. Boa noite. Obrigada, viu, Gi, pelo depoimento aí. Ju, você poderia Obrigada falar também. da hospedagem, porque eu sou de fora, por Posso? favor. Posso falar? Ó, vou deixar o telefone do hotel lá. Vocês ligam lá, né? E falam, olha, eu vou pro evento do Horácio Frazão no dia 26/10. Gostaria de redução na minha tarifa. Aí eles vão dar uma redução. Costuma ser, realmente eles abaixam o preço, assim, sabe? Do que se você pegar o telefone, ligar ou ir no Booking direto. Então, vale super a pena. Você já fica lá, já tem um café da manhã. É Ô, muito. Ju, qual é o horário do treinamento que eu Vai ser, perdi? vai ser das 10 às 19. Então, 9h30 vocês já podem começar a chegar, e aí Uhum. 10 horas inicia. E Ah, aí tem um coffee que a gente serve e tem um restaurante vegetariano que a gente fecha lá perto, que legal. que é à vontade, não sei se é 50, R$ 60, uma coisa assim, tem que ver como tá agora os valores. Mas é à vontade, com suco, com sobremesa, é super legal lá. Ju, Oi, Ju, eu tô tentando aqui também, desde que ele estava falando ainda, eu tô tentando, tá dando 1.500 e tanto, não deu, não tá dando os R$ 200 de desconto. tá. Você deve ter ido também pelo link da Bill. Ó, eu vou te mandar O aqui link que você me e mandou. vou mandar no grupo agora, tá? É esse link que eu vou Ô, jogar Ju, agora. Oi. Juliana, o meu também, o Pix passou do horário. Eu sou Maria Angélica de Ribeirão, tá? Oi, Angélica, tudo bem?
tudo. É, passou do horário e está com uns R$ 200 a mais. Então, a Gente, gente vamos lá. pode deixar para amanhã? R$ 200 a mais, tá. Ó, vocês, que link que vocês têm que pegar? Esse que eu vou mandar aqui, O que você que eu mandou man- agora? o que eu mandei agora. E o que eu tô mandando ali no grupo, ó. No final ele tá escrito oportunidade. Esse link eu já testei aqui, tá lá, 1.297, tá certo. Não vai no Instagram, não pega nada do Instagram, porque o Instagram é o preço cheio, sem desconto. Tá, peraí. Vou até olhar aqui agora. Tá. Vou Peraí, voltar. só um minutinho, porque acho que na hora que vai tentar fazer, ele sobe o valor. Faz aí, vamos ver. Gente, vocês que estão Tentar. aqui, tá garantido, tá? Decidiu, quer ir, me mandou mensagem, é esse o valor que vai ficar garantido, tá? Tá. Ô, Ju, Tá, é tá Oi. Nilva. 1.297. Isso, para vocês aqui hoje. O Tá. preço, o Aí preço do primeiro lote para aberto geral, né, é 1.497. Não tá dando, não, Ju. De 10 vezes vai para 1.500 e tanto. Ah, não, quando É, parcela tem juros de Aí é os parcela, juros do cartão. é juros É do isso? cartão. É. Ah, tá. Entendi. Então pode fazer, porque se você pegar o valor aberto ao público, digamos assim, aí os juros vai ficar maior Uhum, ainda, porque até os juros de entendi. parcelamento que tem mesmo. Ah, então acho que é tá. isso que está acontecendo aqui comigo. Pode Eu ser. Ah, fiz. então é isso. O meu limite tem limite, mas daí acho que eu não estou calculando o limite das Ah, parcelas. entendi. Mas, Ah, Nilva, ah, me chama amanhã que a gente conversa sobre isso. pode ser então? Porque eu tentei Pode. 4 vezes e agora que caiu a ficha. Eu falei, mas não tá dando, eu tenho limite tanto, mas daí quando faz Não, as pode, parcelas? pode ser. Me manda É, um oi, porque a gente vai tá, encerrar aqui. tá. Aí agora tá meio tarde. Mas todo mundo que me mandar um oi e falar, olha, vamos conversar amanhã e tal, eu vou atender. Vou ficar o dia inteiro só, a Eu manhã mando um inteira oi Beleza. só. eu mando um oi no grupo ou lá no seu, que eu sempre converso com você? No grupo não Manda tem lá. como. É, Tá. Não, manda lá. Eu vou abrir É que o o grupo grupo. amanhã um pouquinho. Ju, Tá. nesse E onde tem foto sua eu com o mandei para professor, né? você lá no grupo da hipercursão, quando a gente sempre conversa, tá? Tá, fechou. Pode mandar. Alô. Beijo. Até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau. Já mandei também. Um beijo, Ju. Até amanhã. Beijo, boa noite, Nilva. Boa noite. Tchau. Rô, me escreve também você, hein? Tô te vendo ainda no tchau. Chama. Bianca, já fez a inscrição? Oi, Juliana, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Acabei de fazer, eu consegui fazer. Eu fiquei com uma Ai, que bom. dúvida, porque depois que eu comprei, redirecionou, tipo, para um grupo, Ativação Melhor Futuro Possível, é isso? Não, O não, nome do não. grupo? Tá errado. O que que eu vou fazer? Amanhã E cedinho, aí eu tá nem a preciso. data 24/2, que é o dia do meu aniversário, eu até gostei, mas assim, eu falei, acho que é 24/2/2024, eu falei, acho que tem alguma Não, coisa. isso é um erro da automação. Na verdade, era para estar desligado Ah, isso aí. Mas assim, o que ah, que eu vou tá. fazer? Todo mundo que se inscreve, eu tenho automaticamente aqui eu recebo um relatório. Aí eu vou Certo. pegar vocês que se inscreveram Aí você vai e vou colocar no colocar lá no grupo. grupo bonitinho. Mas Líder. eu vou Ah, fazer assim, tá. ó, para vocês ficarem tranquilos, eu vou mandar lá no grupo, ó. Bem-vindos, Ah, tá Bianca. ótimo. Vou mandar uma listinha para vocês ficarem tranquilos. Tá Mas se deu bem. certo aí para você, Tá ótimo. Eu fiquei pensando, ai, será que esse link era de uma outra coisa? O QR Code, de repente, foi, sei lá, É, eu tá o também fui QR para Code esse errado. grupo. É Aí não. ativação do futuro. Vou aí falar não para Mas foi. vocês o melhor que futuro aconteceu. possível. Não, vou contar para vocês o que aconteceu. O rapaz que trabalhava fazendo essas coisas, ele saiu, que era o Moisés. E a Laura que está fazendo, ela está aprendendo ainda. Então, foi isso. Mas eu tenho tudo isso aqui no sistema. Isso fica. É que isso é uma automação que fala, é um robozinho que leva.
Tá entendeu? ótimo então, era isso. Mas fiquem Obrigada. tranquilas. Eu vou até entrar aqui no sistema. Tá bom, obrigada. Daqui a pouquinho eu já mando a listinha lá para vocês ficarem tranquilas e mando para vocês, como não é muita gente, eu posso fazer isso agora. Eu mando lá o convite do grupo certo para vocês, individualmente, aí vocês pegam e já entram. Acabando aqui, eu já faço isso. Ótimo. Tá. Te Tá mandei ótimo. mensagem lá, viu, Ju? Obrigada. Tá Graça. bom, Te mandei recebi mensagem aqui. lá. Tá bom, graças, já recebi aqui. Tá. Beijo. Beijo. Gente, mais alguém que gostaria de falar? Boa noite, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou fora do Brasil, é Tá. possível a possibilidade de pagar via PayPal? Sim, é possível. Acho que Mas lá você nesse link não tem, não. não tem o Eu não PayPal vi. lá? Você Não, só tem o cartão. Você tem CPF? Como que é? Eu Eu pergunto assim, tenho CPF, sim, não, mas todo o meu endereço, é tudo telefone, aí. tudo do exterior. Es- Experimenta É. mudar a bandeirinha do seu PayPal é país. mais fácil porque não me cobra taxa, entendeu? Sim. Não me cobra Ana, taxa. vamos fazer o Não, o seguinte, meu ó. já me saiu direto aqui, ó. Eu estou nos Estados Unidos. Me saiu direto a bandeira dos Estados Unidos já saiu, já Já converteu o saiu. valor e tudo mais. Ah, Mas mas só me não aparece apareceu. essa alternativa de cartão Certo. de crédito. Não, mas Só me apareceu o cartão de crédito. Por isso que eu estou te tá. perguntando. Ana, me fala o seu telefone. Pode ser o daí mesmo, que eu já vou te dar um oi aqui. Pode falar aí para mim. Eu só tenho daqui. Esse é Qual que é o código 1, DDD? que é Estados Unidos, o Um, mais um, 786 é um dos Estados Unidos, é mais um, 786 786 8 805 805 9944. 9944. Ó, vou te dar um oi agora. Oi, vê se você recebeu o meu oi aí. Recebi seu oi. Recebeu. Então, me manda o seu Uhum. e-mail que eu gero um PayPal aqui para você. Ah, maravilha. Tá Beleza, eu bom? coloco aqui. Vou colocar aqui mesmo. Então tá, querida. Obrigada, Ju, tá? Boa De noite. nada. Boa noite. Bem-vinda. Quem é? Ju, Alessandra. Oi, Ale, tudo bem? Joia, deixa eu te falar. Pode falar. Eu fui fazer, deve ter acontecido igual uma pessoa aí falou, por causa de horário. Até caiu aqui que eu estava com você, porque uma ligação de Brasília, quando é assim, o banco imediatamente liga para falar que pode ser um suposto fraude. Tem Tá, como você me mandar amanhã para eu poder tem. fazer, por gentileza? Deixa eu já ver aqui uma coisa. Peraí, Alessandra. Me fala o seu telefone aqui para eu te dar um oi já aqui. 319, 31 é Minas, né? é, 319 8454 8454 8854. 8854. Deixa eu te dar um oi aqui já. Aí até bloqueou, amanhã eu vou ter que ir no caixa para desbloquear, aí para eu poder fazer. Ai, puxa. Ó, já te mandei um oi aqui. Te mandei o Aham, link diretamente. Aí, tá, eu te acompanho amanhã durante o dia. A hora que você conseguir. ótimo. Mas esse é o link. Então, assim, Nesse que você me qualquer. mandou hoje, né? Esse que eu Qualquer mandei. coisa, se tiver fora do valor, eu te falo. Isso, você me fala. Amanhã E eu vou outra estar coisa, só. eu vou tentar ficar nesse flat. Vocês têm um canal direto que a gente possa falar mais fácil? A gente tem que procurar? Como é que é? Em Eu vou Moema, né? montar. Em Moema, tem um canal de lá, você fala? É, Ó, vou te mandar o telefone do hotel. Já mandei, tá? Vou mandar no grupo tá. também. Uhum, tá. Daí você pode falar, só falar que vai pro evento do Horácio Frazão no dia 26/10 que você quer desconto. Tá, e você até comentou lá na hora que o professor falou que até almoço, não vai ter almoço, é só o coffee, né?
Exatamente. Uhum. Não, tá jóia. Então, Ju, amanhã no decorrer do dia, capaz eu ter que passar num caixa para desbloquear, porque aconteceu isso, né? Tá. Eles entendem como fraude. Aí, qualquer coisa, eu chamo você. Tá bom, pode me chamar que amanhã eu vou estar Gratidão, só viu? atendendo vocês. Beijo, boa noite. Gratidão, beijo, tchau. Tchau. Ju, Oi. oi, Martas. Oi, Marta, Deixa eu tudo tirar uma bem? dúvida. Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Então tá bom. Deixa eu tirar uma dúvida. Para Tá. quem for participar e ficar no hotel, é só para quem é de fora. Por que que eu estou te perguntando isso? Pelo próprio evento em si, pela própria vivência, tudo. O fato de repente, sair de lá dirigindo essas coisas, teria algum impacto, alguma coisa, ou tranquilo, não tem nada a ver? Ó, assim, na verdade, quando passar, vocês. Porque vai dar aquela sentada, a gente vai conversar Tá. depois, o professor vai orientar. Uhum. Então, a energia, as emoções, elas vão assentar. E vocês estão, assim, espiritualmente muito bem amparados depois também. Uhum. Continua, né, o amparo. Tá. Mas tem Uhum. pessoas que gostam, sim, de se hospedar aí só no dia seguinte, para relaxar Tá. mesmo, ao invés de já Entendi. pegar trânsito. Tem Tá. os dois, tá? Tem os Tá, dois. entendi. Eu vou dar uma ligadinha lá, eu vou inclusive ver isso amanhã também, por conta de horário, aí eu vou ter que ver amanhã também para fazer o pagamento com Pix. Tá bom. Porque assim, eu sou de São José dos Campos, seria muito tranquilo ir e voltar. Mas aí eu já fiquei, falei, bom, de repente, talvez, né? Pelo fato de passar pela imersão, seria mais interessante que ficasse. Mas ok, então tá perfeito. Eu vou dar uma ligadinha lá e vejo, e aí o que você falou também já ajuda. Aí Ô, Marta, realmente. me Oi. me passa seu WhatsApp que eu já te mando um oi aqui, aí eu Ah, vou então tá. lembrar. Pode falar. Tá, tá. 11 Ah, 9 ah, 7703 7703 7653. 7653. Eu já vou te dar um oi aqui. Ah, legal. Obrigada, Aí, viu, Ju? aí amanhã a gente se fala. Perfeito, então. Aqui, inclusive, eu até linkei entrei no link que você passou agora e o meu tá saindo já com o desconto certinho, Ai, que bom. tá? Eu já vou te Então, mandar, beleza. inclusive, aqui no WhatsApp. Então, tá ótimo. Obrigada. Ah, Boa que você noite para mandou outro, você. tá ótimo. Obrigada. Boa noite, Ju. Tchau, Boa tchau. noite. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Mais alguém, gente? Ô, Ju, Oi. Juliana, qual que é a distância do aeroporto de Congonhas para o evento, mais ou menos? Muito. Tempo? Nilce, é muito pertinho. É coisa de 3 Ah, quilômetros. tá. É Ah, muito tá. Só para pertinho. calcular o voo, então, o horário. Tá É bom, muito meu bem. pertinho. Obrigada. É assim, dá para ouvir os aviões chegando, para você ter ideia. Tá. Tá Obrigada. bom? Beijo. Qualquer coisa me chama aí. Obrigada. Vou te mandar um oi. Tá. Que mais, gente? Mais alguém? Ó, lembrando que eu tô no WhatsApp sempre disponível para vocês. Amanhã eu vou estar o dia inteiro focada nisso. Vou deixar algumas informações no grupo e amanhã eu pretendo abrir o grupo é, em- durante o período da manhã para ver se alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar, tá bom? E, Nádia, super beijo. Amanhã você faz então sua inscrição, vou te chamar aqui. Amanhã eu te chamo, tá? Hoje eu vou te mandar um oi aqui, te mandar o link aqui para você ter no seu WhatsApp. Mas, Nádia, você como se seu irmão for, aí você tem, a gente conversa para fazer algo melhor ainda, tá? Gente, então um super beijo para vocês. Cris, seja muito bem-vinda. Eu vou mandar agora, vou ver todo mundo que fez, vou mandar lá quem já está inscrito no grupo, tá?
Beijo para vocês. Foi Aqui. um. E desculpa, peraí, começa às 10 horas da manhã, né? Isso. Até às 18. 19. Obrigada. Até acabar tudo Até às mesmo, 19. 19. Das 10 às Perfeito. 19. Tá bom? Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.